sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje falando sobre mais um projeto aí que faz todo mundo se movimentar por meio do ciclismo. Por isso converso com Edmário, ele que é fundador do Bernô Bikers, mas que hoje vem falar sobre um outro projeto que também tem tudo a ver com esse movimento, com essa questão do esporte, né, ajudando pessoas, ajudando a mudar a vida, que é o Bike para Todos. Seja bem-vindo, obrigada. Olá, tudo bom? Bom dia, pessoal. Vamos lá. Bike para Todos. Vamos começar do Bernô, né? Nós começamos a falar sobre o Bernô, então eu sou o fundador do Bernô. O Bernô tem 15 anos aí de estrada, 16 anos já vai fazer, mas aí nesse caminho do Bernô Bikes, eu acabei conhecendo o Bike para Todos, né? Eu também tenho uma loja de ciclismo e o Bike para Todos chegou um dia na minha casa, bateu lá e falou: olha, eu preciso arrumar uma bicicleta. Eu falei, legal. Aí ele falou, só que eu vou para uma doação. E eu gosto de ajudar as pessoas também. Então aí começou a minha história no Bike para Todos, né? Eu arrumei aquela bicicleta, falei para a pessoa, era para doação? Ele falou, não vou te cobrar nada. E aí ele foi e eu falei para ele, pode trazer mais bicicletas, né? E aí nós começamos nessa brincadeira e aí eu conheci o Bike para Todos, que é um projeto muito bacana, já está há 10 anos aí nesse trabalho, né? O Bike para Todos... A ideia principal dele é o quê? É receber bicicletas que não tem mais utilidade para o dono, seja porque cresceu, seja porque não usa mais, seja porque está quebrada, não tem mais condições de arrumar, e a gente pega aquela bicicleta a qualquer estado, ou nova, ou bem surradinha mesmo, a gente reforma ela e faz a doação para uma pessoa que vai começar a utilizar essa bicicleta. Geralmente a gente foca mais nas crianças, né? Os pais, as pessoas assim, geralmente quando eles querem a bicicleta eles conseguem comprar. Uma criança já é um pouco mais difícil, ela não tem condições de ir lá sozinha comprar, e aí a gente acaba fazendo esse meio de campo aí de pegar essa bicicleta que não está mais funcionando, que está lá inutilizada, e levar ela para uma criança que vai usar. Imagino que você tenha acompanhado uma série de histórias muito interessantes, né? Sim. Essa de poder montar as bicicletas e levar para essas crianças que não têm acesso, né? Sim. E que se não fosse dessa forma, por meio dessa doação, talvez nem teriam, né, uma bicicleta. O que muda na vida delas? O que você percebe? Qual é o que você mais gosta de fazer parte, de fazer essas ações no Bike para Todos? Tem várias ações que a gente faz. Quando a gente entrega as bicicletas, na verdade a gente nunca vai de mãos vazias só entregar a bicicleta, né? Que nem esse final de ano a gente vai fazer as entregas de bicicleta, então a gente faz um cadastro. Como é que funciona? A gente escolhe uma comunidade, aí a gente vai ali, faz um cadastro das pessoas, das crianças, tudo que estão mais vulneráveis ali. E ali a gente começa a fazer esse trabalho. Então a gente leva bicicleta, a gente leva cesta básica, produtos de higiene, tem todo um acompanhamento diferenciado, né? Não é só chegar lá, dar a bicicleta e ir embora. Sim. Mas até quando a gente entrega a bicicleta e quando a gente recebe a bicicleta, muitas já vêm com histórias, né? A gente pega bicicletas aí que, vamos supor, esse ano nós recebemos uma bicicleta que ela já tinha uma história que o rapaz recebeu do avô dele, então já é de uma herança, e o avô dele já tinha morrido, então, e aí ele doa a bicicleta e ele fala, eu não uso mais, a bicicleta é uma bicicletinha pequenininha, né? Mas ele fica feliz em doar, ainda mais quando ele vê que a bicicleta está indo na mão de uma criança e ele relembra todo o passado dele, relembra o porquê que ele ganhou aquela bicicleta, então tem muitas histórias bacanas com isso. Quantas crianças já foram beneficiadas? Quantas bicicletas já foram doadas? Nesses 10 anos, esse último ano, nós já doamos mais de 1.000 bicicletas. No total aí desses 10 anos. Quer dizer, uma média aí de 100 bicicletas ao Sim. ano. É bastante coisa, né? Sim. Nesse movimento. Sim. Esse movimento também, a gente às vezes chega em alguns lugares que a gente pega algumas histórias um pouco diferentes, né? Por exemplo, ano passado nós pegamos uma bicicleta e nós fomos fazer uma doação para uma menina que tinha um problema, né?
e ela não estava mais conseguindo enxergar, não tinha mais a mobilidade, o problema dela era meio grave, né? Era grave, né? E aí nós tivemos essa ação de falar, vamos dar um pouco de alegria para essa criança e também para essa família, né? Porque você tem um pai, uma mãe que está ali sofrendo com a criança, né? E nós fizemos uma adaptação na bicicleta para o pai poder ajudar a criança. Então a criança está ali, mas ela tem toda a sensação que ela está andando realmente na bicicleta, só que o pai está atrás, né? Com um apoio, né? E essa bicicleta, infelizmente, essa criança veio a falecer depois, né, de um tempo, e o pai e a mãe deles vieram, chamaram a gente, falou, olha, muito obrigado pela bicicleta, fez a nossa criança uns dias felizes, mas infelizmente ela partiu, e aí nós pegamos essa bicicleta e nós estamos transferindo ela para outra pessoa. Então, quer dizer, são muitas histórias diferentes, né? E isso faz a gente ter cada vez mais força de continuar no projeto. Então, além dessas bicicletas, digamos, tradicionais que você monta ou que você reforma, tem também as bikes adaptadas? Sim, às vezes tem que fazer alguma adaptação, né? Essa mesmo foi uma, né? Que essa ela estava com problema de saúde e aí nós fizemos essa adaptação, né? Muito bem, e aí a gente vive num momento em que as crianças basicamente estão muito focadas aí nas redes sociais, no tablet, no computador, no videogame, nos celulares. E quão é interessante para você, né, e quão é importante esse movimento do Bike para Todos, de poder, porque nesse movimento de você dar, ou, né, de você doar uma bicicleta, você acaba tirando uma criança de casa também, né, colocando ela em contato com outras coisas diferentes, tirando ela daquele mundo só digital, né? Sim, o nosso primeiro contato com as crianças, quando a gente vai entregar as bicicletas, né, já é um pouco diferenciado, porque a gente leva, que nem esse ano nós levamos no Colégio Metodista, lá dentro, tem um pátio muito grande, né? E nós levamos eles lá, então a gente pega as crianças, leva lá a gente tem aqueles brinquedos infláveis, pula-pula, pipoca, algodão doce, e ali eles ficam livres num espaço grande, então a gente entrega as bicicletas, eles andam, então ali ele já esquece totalmente das redes sociais, e eles acabam se encarando um outro, né? É difícil você ver uma comunidade inteira com um monte de criança junto brincando, né? E ali a gente consegue proporcionar essa situação também. E o que você vê de mais especial além desses momentos, né? O que você vê de outros pontos especiais para o Bike para Todos? E quem está acompanhando agora, está ouvindo, né? Ou está assistindo esse podcast, fala, poxa, que iniciativa interessante, quero ajudar, quero contribuir de alguma forma, ou quero participar. Como as pessoas podem fazer? A gente recebe qualquer tipo de bicicleta em qualquer estado, né? Igual eu falei, tem pessoas que acham bacana, falam, pô, o projeto é muito legal, ela vai lá e compra uma bicicleta nova e entrega pra gente. E tem pessoas, principalmente em condomínios, em apartamentos, esses lugares que tem muito bicicletário, os pessoal estão ajudando bastante, tá? Eles vão lá, eles fazem um cadastrinho, tem muita gente que deixa a bicicleta largada, às vezes até muda, né? E a bicicleta fica lá, eles não levam, porque às vezes vai para outro lugar que não tem, e a bicicleta fica lá. Então, os pessoal estão nos ligando, né? Falam, olha, no meu condomínio aqui eu tenho tantas bicicletas, mas estão ruins, né? Então a gente vai lá, a gente retira, a gente reforma essas bicicletas. Aquelas que não tem como reformar, a gente usa peças dela para reformar as outras, né? E a gente também as bicicletarias estão nos ajudando também, né? Então, a gente sabe que eu tenho bicicletaria, eu sei que sobra peças, né? Sim. Às vezes a pessoa, estragou o manete, mas só vende um par. Então eu vou guardar esse, né, para essa situação. E eles acabam mandando peça pra gente e a gente consegue reformar todas as bicicletas aí. Muito bem, vou pedir para que você encerre então, deixando um recado ou um convite para que as pessoas conheçam um pouco mais desse projeto. Se vocês quiserem conhecer o projeto um pouco mais de perto, vocês podem mandar um WhatsApp para a gente, né? 11 98150 6092, né? Ou então no Insta também, que é bike.paratodos, né? E aí vocês vão encontrar a gente lá. Se quiserem conversar, bater um papo com a gente, estamos à disposição também.
Muito bem, esse foi mais um Câmara para Todos, hoje falando sobre mobilidade, falando sobre o Bike para Todos com Edmário, ele que também é fundador do Bernal Bikers. Mais uma vez, muito obrigada, parabéns aí pela iniciativa dos dois projetos. Obrigado, até mais, tchau, tchau. E nós nos vemos no próximo podcast. Até lá. Até.